Bem, irmãos, irmãs, nós vamos falar agora a respeito da preparação do encontro. A preparação do encontro é muito importante. Isso aqui faz parte da segunda parte do manual, onde nós falamos da organização. E a organização, ela começa ali na preparação. Essa preparação tem dois aspectos. E nós colocamos aqui os aspectos naturais, que são muito importantes, e os aspectos espirituais. Então, eu terminei falando ali, na primeira parte, sobre o propósito do encontro, sobre a questão da oração e do jejum, lembra? Que é um dos desvios que nós temos que evitar, de não levar pessoas que não oram, que não jejuam, tá certo? E, em relação a esses aspectos espirituais, nós temos que entender o seguinte, que às vezes, algo que nós deixamos de fazer na organização de uma maneira bem feita, pode comprometer os aspectos espirituais. E eu vou explicar para você aqui como que isso acontece. Por isso que nós temos que considerar os dois lados, ok? O que está incluído aqui em relação a esses aspectos naturais da preparação do encontro? Segurança, organização e inscrições. Coloquei essas três coisas, porque dentro disso aqui tem muita coisa. E eu nem vou falar de tudo aqui, porque não é possível mencionar tudo nesse momento, no pouco tempo que nós temos, ok? Mas, olha, entenda uma coisa, uma vez que você tem um bom planejamento e que a sua organização esteja acontecendo de uma maneira bem feita, isso vai refletir, sabe em quê? Não são. Não são. Porque, às vezes, um microfone que você esquece de levar pode comprometer uma palavra. Às vezes você não tem um microfone lá na hora da cruz, não é verdade? E às vezes você tem um grupo de crianças ali, ou encontristas, 100 pessoas, 120. E às vezes o que está lá atrás pode não ouvir algo importante que você está falando. Então, esses dois aspectos são importantes para que o encontro possa acontecer. Então, primeiro, os aspectos naturais. Os aspectos naturais, a segurança. Quero ler um versículo aqui em Provérbios 21:5, que diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, aqui está falando de planejamento, de diligência. Então, a segurança das crianças juvenis deve vir em primeiro lugar. Eu sempre falo para a minha equipe, essas crianças, elas podem ir para o encontro e até não ter um encontro com Deus, mas elas têm que voltar. Todas têm que voltar. Nós temos que devolver todas elas para os pais. E isso aqui requer um planejamento de segurança. Porque uma vez que os pais entregam essas crianças nas nossas mãos, nós estamos agora assumindo a responsabilidade por elas. E isso aqui requer planejamento. Então, no nosso manual do encontro, nós explicamos como que você vai fazer. Como que você vai planejar, como que você vai delegar para a sua equipe funções para que você não comprometa a segurança das crianças. É muito simples. Siga as orientações que nós estamos dando, que vai dar certo. Porque nós temos experimentado isso, tem dado certo, não é verdade? Então, o que está incluído aqui na segurança? As regras que visa a proteção das crianças, o local onde você vai realizar o encontro. Então, nós temos as nossas chácaras na igreja, mas algumas igrejas não têm. Elas têm que alugar. Então, qual lugar que você vai alugar? Que você vai reservar para fazer o encontro? Então, você tem que ter alguns critérios, e aqui nós estamos explicando. Evite lugares que tem córrego, rios, piscina que não tem proteção, percebe? Se é esse o lugar, é melhor que você não faça o encontro, do que você levar um grupo de crianças para um lugar que não tem o mínimo de segurança. Tá certo? Então, isso aqui você tem que considerar. A equipe também. Então, a equipe faz parte desses critérios de segurança? Claro que sim. Como eu falei para você anteriormente, não leve pessoas novas convertidas, não leve também menores de idade. Ah, mas tem um líder de 16 anos que lidera a célula de crianças. Ele não vai no encontro. Por que ele não vai? Porque toda pessoa menor de idade tem que ter autorização. Ok?
Nós pegamos a autorização das crianças. E no caso dos adolescentes também, eles precisam de autorizações dos pais, para que possam ir para o encontro. Se você leva um líder nessa idade, você vai se responsabilizar pelo líder também. Percebe? Então é melhor que você não faça isso, porque vai ser uma preocupação maior para você. Então leve líderes que já sejam maiores de idade, ok? E transporte. Então isso aqui tudo fala de segurança. Então você tem que ter bastante cuidado, né, com aqueles ônibus que você vai alugar, empresa. Tudo isso nós explicamos aqui dentro desse capítulo em que nós estamos falando da preparação do encontro. E em relação à organização? Bem, em relação à organização, eu não vou mencionar, depois você vai ler no manual e você vai poder saber cada ponto da organização, o que é importante, o que é necessário. Eu quero apenas ler aqui um versículo, em Romanos 12, 8, que diz assim: o que exorta, faça-o com dedicação. O que preside, com diligência. Então, a palavra de Deus fala, presidir é liderar. Então, se você está à frente do encontro, se você faz parte de uma equipe de líderes, significa que você tem que fazer com diligência. O que é diligência? Diligência significa planejar e executar com seriedade. Se você é o líder responsável pelas crianças de estar dentro do ônibus, para levar as crianças do prédio da igreja até a chácara ou o local onde vai acontecer o encontro, então você tem que ser alguém responsável. Percebe? Porque, às vezes, uma coisinha que nós deixamos passar pode comprometer todo o encontro. Então, a diligência precisa estar presente na organização. Tá certo? E as inscrições, que também você vai encontrar todas as explicações aqui em relação a como proceder, as idades e todas as informações que você precisa, você vai ter no manual. Então, eu não vou falar a respeito da organização e inscrição. Só quero que você saiba que isso faz parte também da segurança. Porque se você faz inscrição de uma criança que não tem autorização escrita de um pai, você já comprometeu a segurança. Percebe? O líder de célula não pode jamais assinar essa autorização. Por quê? Porque ele compromete a segurança. Já imaginou acontecer alguma coisa com essa criança e depois o responsável dizer que não autorizou ir? Percebe? Então, é muito sério cada uma dessas partes. Por isso que é muito importante você trabalhar com uma equipe que saiba realmente desempenhar as suas funções. Então, eu gostaria de comentar aqui a respeito dos aspectos espirituais, que são, na verdade, 3. A oração, o jejum e o louvor. Talvez você pense, o louvor? Vou explicar para você aqui qual que é a importância desses 3 aspectos trabalharem juntos. Então, em relação à oração. Então, a oração é essencial para que o encontro possa acontecer. Eu quero citar o exemplo aqui de Jesus. Jesus, antes de começar o seu ministério, antes dele pregar, antes dele curar, antes dele fazer a sua equipe, escolher os seus discípulos, ele se separou para orar. Agora, se Jesus fez isso, nós também temos que fazer. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que ele ia enfrentar o inferno. Ele teria que enfrentar o diabo. Ele ia enfrentar as forças espirituais das trevas. E é o mesmo que acontece em relação ao encontro. Você não vai no encontro ali para passar um final de semana com a sua equipe. Você vai ali para guerrear. Então, a oração é essencial para que o encontro possa acontecer. E não apenas a oração, tá, irmãos? Mas é a oração em grupo. Então, é muito importante que você, eu coloquei aqui os aspectos práticos dessa oração, que você marque o local e o horário da equipe se encontrar e orar. Ok? Por quê? Porque precisa orar juntos. Que você leve também os alvos de oração.
Nós temos aqui, deixamos escrito já, o alvo de oração. Que você seja bem específico. Você quer quantas crianças? 40? 50? 100? Então, ore por esse alvo. Precisa orar para que os pais liberem as crianças, autorizem por escrito. Tem que orar. Porque muitas vezes, em alguns casos, eles não querem liberar. Então, esses alvos precisam estar ali escritos. Tem que orar pelas reuniões. Precisa orar pela reunião do arrependimento. Se Deus não mover, essas crianças não vão se arrepender. Então, esse momento da oração é muito importante. É importante que todos orem. Então, é importante que você fale, então agora nós vamos fazer assim, vamos fazer grupos, esse grupo vai orar por arrependimento, esse grupo vai orar aqui pela libertação, percebe? De uma maneira que todos, então, vão interceder pelo encontro. Tá certo? Outra coisa, o jejum. Então, não apenas a oração, mas a oração aliada ao jejum. Então, essa oração e jejum é muito importante na semana do encontro. E eu quero mencionar aqui o mesmo exemplo que eu dei de Jesus. Jesus não apenas se separou para orar. A Bíblia fala lá em Lucas 4, né, no versículo 2, que durante 40 dias ele nada comeu. Ou seja, ele estava em jejum. Agora, é claro que cada pessoa da equipe pode fazer o jejum mais apropriado. Então, como pastores, nós temos também que dar essa liberdade para os líderes, né? Mas é importante que todos jejuem e que todos orem. Tá certo? Porque o jejum, ele quebra cadeias espirituais. Não faça encontros de crianças sem oração e jejum. Tá certo? E por último, louvor. Então, esses 3 aspectos aqui espirituais, oração, jejum e louvor. Por que louvor? Eu quero ler um versículo aqui, que está lá em 1 Samuel 4, 6 a 8, que diz assim: ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor estava no arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esse texto é interessante, porque os inimigos de Israel, eles apenas ouviram o louvor, o júbilo, e eles ficaram com medo. E o que eles lembraram? Eles lembraram da obra de Deus. Eles falaram: esse aqui não é o Deus de Israel que feriu os egípcios? Percebe? Então, o mundo espiritual, ele reconhece e se dobra diante de Cristo, diante de Deus. Agora, o louvor faz parte, porque o louvor, quando ele é ministrado com fé e com entendimento, não estou falando apenas de cantar músicas, mas eles estavam aqui adorando ao Senhor, invocando ao Senhor. Então, eu sugiro que você faça o seguinte: na semana de oração do encontro, você possa unir a oração com o louvor. Comece a oração com louvor. Encerre esse momento de oração com louvor. Ok? Porque o louvor vai liberar a fé dos líderes. E quando essa equipe de líderes chegar ali no encontro já para ministrar, eles já vão estar com o seu coração incendiado pelo Espírito de Deus. E eles, com certeza, irão também influenciar as crianças. Eles vão contagiar as crianças. Agora, é muito difícil quando você chega no encontro e a equipe está assim, para baixo. Vamos louvar, e aí... percebe? Não, os líderes já têm que chegar lá cheios, para que eles possam, desde a primeira reunião, contagiar as crianças que estão ali. Amém? Por quê? Porque nós precisamos de um ambiente assim, de fé. Deus se move através desse ambiente de fé. E quando você une essas 3 coisas, oração, jejum e louvor, isso vai liberar a fé. E através da fé, nós vamos ter a unção de Deus liberada. E com certeza, nós vamos ver Deus agindo. Amém? Pode ter certeza que esse ato de abrir a boca e louvar, libera a unção de Deus. E nós somos cheios à medida que nós falamos.
E as crianças também no encontro, elas serão cheias à medida que elas começarem a orar e a louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então guarde esses dois aspectos naturais e também espirituais e siga essas instruções aqui, porque eu tenho certeza que o seu encontro vai ser uma bênção. Amém?